Olá pessoal, aqui é Patrícia Ferreira de Lapicé Write. Espero que tenham tido um dia fantástico. Eu vou agora falar do meu top 5 de leituras que eu tive no inverno. Isto que hoje é dia 20, é o meu aniversário já agora. É claro que eu estou a gravar isto muito cedo, foi no domingo, por isso. Ok. Por isso vou ter aqui uma espécie de conversa com vocês, a dizer quais foram os meus livros favoritos do inverno, ou seja, de dezembro, janeiro e fevereiro, quais foram os meus top 5. Este vídeo é inspirado pela Prose Project, eu adoro-a, é uma booktuber fantástica e eu estou sempre a segui-la. E eu inspirei-me nesta conversa que eu vou ter com vocês por causa dos vídeos dela, dos top 5 que ela tem também no inverno e de verão, outono, primavera, etc. Por isso, sem mais demoras, eu vou começar a falar do primeiro livro. O primeiro livro é Sadie. Sadie foi um livro que foi escolhido para o Lovers Book Club. Foi a minha escolha, por acaso. Sadie, ao saber que a sua irmã morreu, ela tenta se vingar da pessoa que a matou. E este livro é bastante forte, fala de conteúdos que são um bocadinho fortes para aqueles que não estão habituados para este tipo de leituras. Eu não aconselho. Este livro contém temas bastante fortes, como por exemplo violação, pedofilia e agressão. É um livro muito forte, eu não aconselho a toda a gente ler. Por isso, se quiserem ler este livro, por favor tenham cuidado ao entrar neste livro, vão ter temas muito fortes que podem não ser de todo a melhor escolha. Eu, primeiro de tudo, devo de informar que este livro é uma espécie de podcast. O que eu aconselho é, claro, audiobook, porque o audiobook está muito bem feito. Tem imensas pessoas a fazer as personagens, então parece bastante realista. E causa mais impacto esse fator. Eu achei que estava dentro da história, que estava a ouvir esta conversa toda que estavam a fazer, porque este livro segue um jornalista que está a tentar descobrir a verdade sobre Sadie e sobre Maggie, acho que é o nome dela, posso estar errada. E a história em si é muito boa. O tema que a autora queria abordar foi abordado de forma muito boa. Devo de dizer que este livro foi bastante pesado. Para alguns dos meus colegas do clube que discutiu este livro, ficaram bastante afetados com o tema que existiu neste livro, e eu também. Eu gostei de todos os aspectos desta história. Acho que foi uma boa maneira de abordar estes temas e ainda por cima nós fazer com que o leitor se aperceba da dificuldade que a personagem principal teve, porque ainda por cima ela sofria de gaguez. Então o audiobook está muito bem representado pela maneira como é que ela era tratada por ser gaga, ou até mesmo ela utilizar o facto de parecer fraca para conseguir o seu aproveito, ou seja, para ela conseguir sair de certas situações ou até mesmo ganhar impulso nas situações, ela meio que usava esse pequeno fator para poder ganhar vantagem ou até mesmo saber alguns segredos. A história em si é muito forte, lá está, gera um tema que é a pedofilia, que sinceramente eu acho que nunca li. Não, nunca li até. Então quando li este livro eu imaginava aquela situação toda e como é que a Sadie estava a encontrar as coisas, e quando finalmente conseguiu confrontar a verdade, eu devo dizer que foi um momento bastante impressionante para mim. Por isso, este livro foi fantástico, foi uma das melhores leituras que eu tive no inverno. Ler com o clube foi fantástico, porque nós tivemos diversas maneiras de interpretar a história. Como eu gosto de dizer, este livro acaba numa espécie de what if, porque nós nunca sabemos o que é que realmente se passou, e acho que isso ainda traz mais impacto à história. Por isso eu recomendo a toda a gente, se quiser ler um livro deste tema, Sadie. E como eu disse, eu vou falar de 5 livros, por isso o segundo livro foi Skyward, de Brandon Sanderson. Este livro foi na Fairyloot de novembro, ao qual eu adorei essa caixa, foi a minha primeira caixa de Fairyloot. Este livro fala sobre uma rapariga chamada Spencer. Ela vive no underground, num planeta distante, em que constantemente eles são atacados pelos Kells, acho que é assim que se chama. Krell. Eles são constantemente atacados pelos Krell e existe uma força aérea que tenta
salvar a humanidade, o que resta da humanidade. Spencer é tratada como se fosse uma espécie de outcast, porque ela, infelizmente, devido ao que se passou com o pai dela, que fugiu durante uma batalha, sempre foi intitulada como cobarde. Cobarde, nesta civilização, é a pior coisa que nós podemos chamar a uma pessoa, porque, infelizmente ou felizmente, eu não sei, não sei como interpretar esta parte. Eles utilizam a coragem ao ponto de ser exagerado, tipo, tu para salvares a humanidade tens que morrer e ponto final. Se fores, és considerado um cobarde e isso é a pior coisa que existe e nós não aceitamos cobardes. E foi isso que aconteceu e ela sempre teve o sonho de seguir as pegadas do pai, ou seja, ela tornar-se num agente, ou seja, poder voar e poder estar juntamente com guerreiros e salvar a humanidade. Nós, a princípio desta história, nós somos apresentados ao que se passou com o pai dela e a maneira como é que ela interpreta aquela situação toda. Eu adoro bastante Spencer. Ela tem uma mente bastante exagerada. É mesmo criança, mas ela pensa como se ela fosse a maior e o facto de ser bastante inocente e ao mesmo tempo bastante louca com aquilo que diz, tipo, do género, eles vão morrer na minha espada ou coisa parecida, porque ela foi ensinada pela avó dela e a avó dela estava sempre a dizer histórias sobre a humanidade, sobre como é que guerreiros lutam. Então ela vem dessa própria história e pensa que deve ser uma guerreira, deve ser a maior. Então nós, ao seguirmos a linha de pensamento dela, tão louca, tão extravagante, nós meio que nos afeiçoamos rapidamente à Spencer e à maneira como é que ela pensa, e nós ficamos a pensar que ela é maior, mas também ficamos um bocado sentidos com o facto de ela ser tratada como se fosse um cobarde. Ela sente-se bastante furiosa com esse facto e quer ao máximo provar que o pai dela não esteve errado, que não teve qualquer problema, ou seja, ele não foi de todo um cobarde, eles só podem estar a mentir e ela queria provar isso. Então ela entra na academia de Flyers e tenta ao máximo ser a melhor da sua classe para poder provar que toda a gente está errada. Esta história é muito incrível. Eu não consegui deixar de gostar de todas as personagens aqui, principalmente a inteligência artificial de uma nave, que é incrível. Eu acho incrível a maneira como é que foi feita esta história. Brandon Sanderson não desilude a criar uma história, a criar um lore, a criar personagens, porque acreditem, eu não consegui deixar de ler este livro e tipo ficar maravilhada com o que é que se estava a passar nesta história. Eu fiquei impressionada com a maneira como é que ele descreveu os Krells e eu tipo, a ver se eu consigo mesmo encontrar. Tem até mesmo ilustrações para demonstrar como é que são as naves e até mesmo os Krells. E então eu fiquei completamente admirada com a história, a adorar cada segundo desta história. E foi de uma leitura que foi diferente daquilo que eu normalmente estou habituada, principalmente porque eu gosto muito de fantasia e eu leio bastante fantasia. E quando comecei a ler este livro eu fiquei tipo, yes! Esta história é muito boa. Eu adoro Spencer, adoro toda a tripulação que é existente aqui. Adoro a conspiração que existe neste livro. Vocês não conseguem parar de pensar, mas será que é assim? Será que é mesmo assim que estão a dizer na história? Sinceramente, eu não consegui deixar de ter empatia com a personagem principal. Tudo o que ela descobria, eu ficava de coração partido. Todos os capítulos acabam em cliffhangers, então é impossível não deixar de gostar deste livro. É cheio de ação, cheio de situações engraçadas e ao mesmo tempo estranhas. Por isso foi das melhores histórias que eu li até hoje. O ambiente é tão sombrio, mas tão sombrio. Vocês não têm a certeza do que é que se passou, do que é que se está a passar, se vai acontecer alguma coisa. Vocês são apanhados logo de surpresa quando de repente existem ataques por todo lado. E o pior é que Brandon Sanderson consegue nos deixar completamente... Porque assim, ele ainda por cima utiliza várias personagens e meio que faz com que elas desapareçam. E nada mais digo. E nós ficamos tipo, não. É tipo Game of Thrones, vocês nunca sabem quem é que vai ser. É tipo Game of Thrones, vocês nunca sabem quais vai ser a vossa personagem favorita que vai morrer a seguir. Porque vocês não sabem. É aquele tipo de autor. A sério, muito bom. Aconselho a ler, ok? Aconselho bastante a ler este livro.
A seguir é uma história que por acaso eu não dei 5 estrelas, mas eu adorei o lore, adorei a história, adorei como é que foi desenvolvida esta história, tanto que eu já tenho a coleção toda que está atrás de mim, que é The Mortal Engines de Philip Reeves. Este livro fala sobre uma cidade que se move, que tem uma espécie de motor e que consegue destruir outras cidades motorizadas. Só o conceito aqui já me deixa tipo, eu quero ler este livro. O conceito é mesmo diferente daquilo que eu normalmente estou habituada e eu fiquei logo, eu quero ler este livro. Eu não consigo dizer muito sobre este livro e nem vou dizer porque eu acho que mais vale entrar completamente às cegas neste livro. E eu adorei todos os aspectos desta história, apesar de ser uma leitura um pouco diferente daquilo que eu estou habituada. O primeiro livro não consegui dar 5 estrelas porque, apesar de ser uma ideia inovadora e nova que eu não estava nada à espera, a história teve alguns defeitos que eu não consegui deixar de ultrapassar e, mesmo assim, surpreendeu-me pela positiva e estou ansiosa para continuar esta série. Foi de umas leituras favoritas do inverno e que sempre penso nela, mesmo não dando os 5 estrelas, acho que foi diferente, acho que foi completamente audaz a maneira como é que este autor pensou e decidiu fazer a história. A sério, este livro deixou-me completamente... Porque, mais uma vez, este autor não tem medo de arriscar algumas personagens, então... Vocês nunca sabem o que é que vai acontecer a seguir. É uma história cheia de ação e que, sinceramente, eu acho que é perfeita para começar até a ficção científica. Por isso, se vocês estiverem à procura de alguma recomendação sobre ficção científica, está aqui a minha recomendação, The Mortal Engines. Eu li Elantris, de Brandon Sanderson. Esta história eu não consigo descrever, não vou descrever, só vou dizer apenas isto. É uma cidade chamada Elantris, em que existem uma espécie de pessoas que parecem quase zombies, mas não são zombies, em que não conseguem morrer, mas também não conseguem viver. É só isto que precisam de saber. Existem duas personagens principais, uma personagem que está em Elantris e outra personagem que não está em Elantris, e ambas estão a tentar salvar o povo. É só mesmo isto que eu preciso dizer. Esta história foi longa, bastante longa, vocês sabem que eu demorei imenso tempo a ler este livro, mas que, no entanto, não deixei de gostar de tudo o que se passou nesta história, apesar de ser um pouco pesada, porque eu não estava nada habituada a uma história com demasiado desenvolvimento de política e até mesmo a nível de atmosfera. Eu não estava nada, mas nada à espera que fosse assim tão extensa esta história. Muito diferente de Império Final e muito diferente de Skyward também, que eu também li e lá está, são duas coisas totalmente diferentes, por isso... Se vocês quiserem ler este livro, eu vou já avisar, é bastante pesado. Mas, no entanto, o lore, as próprias personagens deixaram-me sempre em interesse à história. Ou seja, nunca conseguia confiar e nunca sabia o que ia acontecer. Apesar de algumas partes eu conseguir prever, eu não sabia quem é que poderia estar por trás desta situação toda. Ainda há muita coisa por responder nesta história, na minha opinião. E meio que não há. É aquela coisa, tipo, eu acho que isto devia ter uma continuação, porque há coisas aqui, há coisas. Lá está, é uma história bastante boa. Brandon Sanderson tem uma escrita muito boa, apesar de ser bastante extensa neste livro, os outros acho que não é assim tanto. É o primeiro livro dele também, por isso, se vocês quiserem ler Brandon Sanderson e querem começar desde o início, o Elantris é o primeiro, mas se vocês quiserem alguma coisa leve, Skyward ou então Império Final é dos livros que eu mais aconselho a começar se querem mesmo uma coisa mais leve. Mas sim, Elantris, eu gostei bastante, dei 5 estrelas a esta história. Não, eu dei 4 estrelas a esta história. Eu dei 4 estrelas, eu não consigo dar 5 estrelas porque a história deixou-me completamente abatida. A seguir, nesta parte eu tenho que dizer 2 livros, mas que são da mesma autora, que é Sarah J. Maas. Eu adorei estes 2 livros. O primeiro é Hair of Fire, que é o terceiro livro da Throne of Glass. Throne of Glass fala sobre uma rapariga chamada Selena Sadarthian, que é uma assassina, a melhor assassina de todo Adarlan, e ela é colocada em provas para conseguir ser o primeiro assassino do rei, é qualquer coisa assim, mas infelizmente ela envolve-se numa espécie de esquema em que existe magia a tentar matar pessoas. É qualquer coisa assim, eu não posso dizer mais porque senão estou a dizer muita coisa. O
terceiro livro desta história toma um rumo diferente do primeiro e do segundo livro, ao qual eu fiquei completamente apaixonada por tudo o que se passou neste livro. Foi dos meus livros favoritos de Sarah J. Maas por causa da história e do desenvolvimento de personagens, porque eu, apesar de gostar bastante de fantasia por causa do mundo da fantasia e da história que se leva, ou seja, para explicar o porquê das situações, apesar disso, eu adoro desenvolvimento de personagens. Quanto mais uma personagem desenvolve, melhor eu gosto da história. Por isso, neste livro nós vemos um desenvolvimento da Selena de uma forma tão intensa que eu adorei, eu amei esta história, e todos os pequenos pedaços de história que estão aqui, que explicam o seu ser e a sua história, fez com que eu amasse ainda mais esta história. E Empire of Storms ainda toma mais um rumo diferente, ao qual eu não estava nada à espera do que estava a passar aqui, mas no entanto a Sarah J. Maas, ela gosta de torturar os seus leitores, e ela torturou de uma forma muito, muito especial neste livro, tanto que eu estou ansiosa para ler King of Ashes, mas eu ainda estou a ler Tower of Dawn, por isso aqui está. Estes dois livros eu adorei e não vou dizer mais nada porque não quero estar a dar spoilers. E por último, o quinto livro que li no inverno, que eu amei. Vocês já me ouviram a falar deste livro para aí em 5 ou 6 vídeos meus, The Nowhere Girls, de Amy Reed. Este livro fala sobre 5 raparigas que começam um movimento que chama-se The Nowhere Girls, devido a uma rapariga que teve que sair da cidade onde é que elas vivem devido ao facto das pessoas não acreditarem que ela foi violada por rapazes, e elas começam The Nowhere Girls para tentar fazer justiça naquela cidade. Então este livro é das melhores coisas que eu li até hoje. A escrita é muito boa, muito fácil de seguir já agora, e eu disse 5 raparigas, mas são 3. Desculpem. E eu adorei todos os aspectos desta história. Fala sobre coisas como, por exemplo, feminismo, problemas da sociedade, até mesmo coisas que normalmente nós não temos coragem de admitir, mas que estão aqui bem explícitas e bem faladas. Eu devo de dizer que foi das melhores leituras que eu tive em contemporâneos até hoje, por isso eu recomendo a ler este livro, e eu gostava que fosse publicado em Portugal. Eu já estou farta de dizer isto, mas é verdade, eu adorava que fosse publicado em Portugal, mas pronto. E é isto, pessoal. Eu não vou dizer muita coisa sobre este livro porque eu tenho um book talk, se vocês quiserem ver, estão à vontade. E pronto, é isto, pessoal. Eu espero que tenham gostado dos meus top 5. O que é que vocês acharam desta pequena opinião, meio conversa para vocês, sobre estes livros? Quais foram os vossos top 5? Eu gostava de saber quais eram os vossos top 5 livros que vocês leram no inverno, ou seja, dezembro, janeiro e fevereiro. Comentem aqui em baixo. Espero que tenham gostado. Até a próxima!